Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória. Já vos disse, queridos irmãos, que toda quinta-feira é dedicada à Eucaristia, porque foi uma quinta-feira que Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia. Esses dias que temos escutado o capítulo 6 de São João, muito propício de nós amarmos o pão que Cristo deu a cada um de nós, o pão do céu. E como é importante, nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo, valorizar e arriscar a nossa vida pelo pão do céu, que dá vida, não que tira a vida, mas dá a vida eterna. Quinta-feira é dia também do sacerdócio. Cristo instituiu o sacramento da ordem. E hoje eu gostaria de iniciar essa homilia dando um testemunho para vocês do sacramento da ordem que Deus concedeu a mim, Padre Antônio. Tenho dado alguns momentos da minha experiência, desde que eu saí do hospital. Deus cada vez tem restabelecido a minha saúde e eu sou muito grato a Deus. Hoje estou muito contente porque, como padre, Deus me concedeu duas graças, que faz parte da missão do padre: visitar os enfermos, visitar os doentes. Hoje eu visitei a Leda, acompanhando pela internet. Leda, que é irmã da Verônica Macena, da Edneuza, outro dia esteve conosco também a Edneuza, e a Leda está passando pelas chagas da enfermidade. Cada vez mais a enfermidade está mais forte na vida da Leda. Nós rezamos essa missa também por você, Leda, e hoje eu tive a oportunidade de atender a confissão da Leda, da unção dos enfermos. Essa é a missão do padre. Não é ficar comprando cimento e nem fazer contabilidade. Visitar os doentes, evangelizar, como Filipe. E ainda está na minha mente o grande sorriso que a Leda deu para mim. Um sorriso lindo. Na enfermidade, Deus tem concedido a Leda não murmurar. Isso é uma graça de Deus. Não reclamar durante a enfermidade. Nós somos mestres em reclamar por tudo. Reclamar da idade avançada, reclamar do sol, reclamar do vento, não murmurar. É uma graça de Deus.
Depois que eu visitei a Leda, fui ficar e acompanhar um pouquinho o nosso amado Padre Pablo, que passou pelo Covid, foi entubado e Deus o ressuscitou, podemos dizer assim. E hoje passou um flash na minha cabeça, tudo que eu vivi também no hospital. O Padre Pablo, com a graça de Deus, está se recuperando, e não é fácil se recuperar desse processo de ser entubado, e a recuperação é muito mais longa, né? Então o Padre Pablo está muito fraquinho, muito magro, não consegue se levantar da maca, da cama sozinho, sempre precisa de ajuda, não consegue nem levantar da poltrona, às vezes vai para a poltrona, precisa muito de ajuda. Eu vi hoje o Padre Pablo debilitado, e vi também com uma fralda, posso aqui comentar com vocês. Para mim, foi uma humilhação muito grande, colocar uma fralda. E o Senhor me concedeu a mim, não sei qual é a experiência do Padre Pablo, me convidando a ser humilde. Está na mão de tantas enfermeiras, quantas enfermeiras aqui fazem um bom trabalho. Hoje tinha uma enfermeira com o Padre Pablo, tão simpática, que dá vida para o doente, uma samaritana. E o Padre Pablo falou uma coisa para mim que me deixou bastante triste. É a realidade dele. Aqueles que não conhecem o Padre Pablo, ele trabalha no Complexo da Maré, que é um complexo, é bem complexo essa realidade. Talvez o Padre Pablo receba alta amanhã, e talvez não pode voltar para casa. Tem muitas escadas. O Padre Pablo também, um dos motivos que não vai voltar para casa é porque não tem uma cozinheira. Uma coisa tão simples, entre aspas. Para ter uma cozinheira, precisa remunerar a cozinheira. O Padre Pablo não tem essa condição. Eu estou aqui fazendo um desabafo para vocês. Quando eu cheguei aqui na paróquia também não tinha cozinheira. Deus concedeu a graça, de pouco a pouco, a nossa economia, permitir contratar uma cozinheira, uma secretária. Poderíamos ter mais funcionários para limpar a igreja, para deixar a paróquia aberta também, a secretaria pela parte da manhã, mas não é possível. E esse comentário do Padre Pablo foi uma facada no meu coração. Ofereci a minha casa. Padre Pablo, se você quiser, pode ficar na minha casa. Assim que eu testei positivo para o coronavírus, a comunidade, isso eu posso falar com santo orgulho, se preocupou comigo. Providenciou alimentos, remédios, já dei essa experiência. Isso é uma comunidade que ama. Eu falo isso também, irmãos, para vocês verem o combate que os padres enfrentamos. Agora, nossos padres do Redentores Mater, ficamos doentes ao mesmo tempo 4 padres. Quem cuida do padre? Quem lembra do padre? Rezar é importante, só que o amor é concreto também. Então nós precisamos cada vez mais, irmãos, amar aqueles que nos anunciam o Evangelho. O padre não cai do céu pronto. Hoje nós temos aqui 3 seminaristas. Não sai pronto, não tem uma fábrica de padre. O padre também fica enfermo. O padre precisa também de ajuda. Uma pessoa me disse agora, quando eu fiquei enfermo, como nossos padres não têm ninguém para nos cuidar. Vem a mãe do Padre Pablo do Chile para cuidar dele. Minha mãe vem de Brasília. Deus, a minha experiência, me dá 100 vezes mais. 100 vezes mais pais, mães, e eu, na minha experiência, não posso reclamar do amor concreto também que eu tive de todos vocês. Mas isso está no meu coração, que eu queria compartilhar com vocês, de rezar pelos padres. Não só rezar. Será que o padre almoçou hoje? Será que o padre paga o plano de saúde dele? Não é um luxo ter um plano de saúde? Será que o padre tem dor de cabeça? O padre não é um funcionário
que todo dia tem que estar no horário da igreja, abrir e fechar, e depois tira a roupa de padre e já não é mais padre. Padre é outro Cristo. E o padre é humano. Amemos, irmãos, com atos concretos os nossos padres. A leitura de hoje é muito bela. Aparece hoje um outro sacramento na primeira leitura, o sacramento do batismo. Um eunuco foi batizado. É fundamental nós entendermos a Eucaristia, o sacerdócio e o primeiro de todos os sacramentos, que é a porta da fé, o batismo. Como as pessoas não entendem o batismo, pensam que o batismo é só um evento social, e se uma paróquia tem uma dificuldade, vai para outra paróquia procurar as facilidades. Para que é o batismo? Para fazer um almoço depois? Fazer um churrasco? E beber cerveja? Esse é o batismo que nós entendemos? Na primeira leitura aparece o que é a evangelização. Aparece Filipe, que é inspirado por um anjo. Começa a leitura. O anjo do Senhor falou a Filipe: prepara e vai para o sul, e desce para Jerusalém. O anjo, todos nós temos um anjo bom, que nos fala para fazer coisas boas. E eu tenho certeza que algumas iniciativas que eu tenho aqui na paróquia, é o anjo que inspira. Faz tal evangelização, faz tal missa, convida tal palestrante. É um anjo que fala, faz isso. E o anjo levou Filipe para evangelizar, aqui diz, um etíope, que estava lendo a Bíblia, só que ele não entendia nada. Eu já escutei essa expressão: eu leio a Bíblia, eu não entendo nada, mas quando o padre fala, parece que fica tudo mais fácil. Esse é o papel da pregação: explicar e aplicar na nossa vida, não dar uma aula. A homilia não se trata de uma teologia, uma aula de teologia, de falar coisas aqui, uniões hipostáticas, mas não atualiza na nossa vida. Aqui, esse etíope estava lendo um versículo do Antigo Testamento, do profeta Isaías. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro diante do seu tosqueador, não emudeceu, não abriu a boca. Profeta Isaías. Como esse versículo se aplica na nossa vida? O eunuco fala: de quem está falando esse versículo? Que ele foi conduzido como um cordeiro, não abriu a boca. De quem está falando? De Jesus Cristo. Como esse versículo se aplica na nossa vida? Nós somos chamados a sermos cristãos, sermos outro Cristo. Se nós somos outro Cristo, nós amamos o inimigo, nós perdoamos. Se nós somos outro Cristo, nós somos levados ao matadouro e não abrimos a boca. Falo uma experiência para vocês. Hoje eu fui tentado a fazer uma justiça. Todas as vezes que nós queremos fazer justiça, nós soltamos Barrabás e crucificamos Cristo. Eu não tenho vergonha de falar para vocês, na minha vida, como vocês também têm tentações. Hoje não, essa semana colocaram o meu nome no grupo de WhatsApp, uma pequena injustiça, uma coisa que eu não fiz. E a minha tentação foi ligar para quem tinha que ligar e falar: por que meu nome está aí, se eu não fiz isso? E hoje eu confirmei tal coisa que eu não fiz. E a minha tentação era ligar e falar: por quê essa injustiça? Mas Deus me concedeu de não abrir a boca, como um cordeiro, levado ao matadouro. Não reclamar. O cordeirinho está aqui, João Batista, manso e humilde. Nós, muitas vezes, somos um leão. Uá! Atacar o outro, ferir o outro, matar. O leão que quer aparecer com a sua juba. Cristo foi um leão. Tem toda uma catequese também das Crônicas de Nárnia, de Lewis. Fantástico. Poderia dar uma catequese aqui de Lewis, do leão. Tem um autor muito
profundo do terceiro século, que diz que o Messias se fez um leão, forte, para dar a vida, para vencer, mas se fez um cordeiro para sofrer. Na sua casa, Deus te dá a oportunidade de você ser um cordeiro, ser uma onça, ou não sei qual outro animal. Deus permite acontecimento em nossas vidas, como Deus permitiu essa semana. Vamos ver o que vai aparecer do coração do Padre Antônio. Um cordeiro ou um justiceiro? Hoje, na sua casa, você vai chegar e o seu marido vai reclamar contigo que você não preparou a janta para ele. E você vai falar 10 palavras para ele, ele fala mais 50. São fatos da nossa vida, irmãos. Aqui, essa palavra se atualiza na nossa vida. Não é aqui falar coisinhas da nossa vida por aí. O teu vizinho vai falar alguma coisa contigo. Como o cordeiro, não abre a boca. Se deixa matar, é outro Cristo. Aqui no Evangelho fala do pão da vida. E eu queria atualizar este Evangelho hoje com uma coisa que está me preocupando, que está no meu coração faz dias. Como nós não valorizamos o pão da vida. Esse pão se come. Claro que nós estamos vendo de forma muito limitada essa pandemia, e é uma realidade. Alguns estão se contentando, entre aspas, com um pão espiritual. Não existe, aqui é um termo muito complicado, de falarmos de comunhão espiritual. Existe comunhão real, como existe o alimento real, a comida real, e nós comemos o pão real. Esses dias está falando da igreja perseguida, nos Atos dos Apóstolos, e é na perseguição, é no coronavírus, na perseguição, que se verifica quem são os verdadeiros cristãos. Como os primeiros cristãos, que estavam dispostos a morrer, por aqueles que matavam fisicamente o corpo, para celebrar a Eucaristia. E nós somos chamados, irmãos, a celebrar a Eucaristia nos principais momentos da nossa vida. Como nós celebramos hoje a Eucaristia pela alma da nossa irmã Maria José, que foi muito ativa. Aqui Cristo diz, quem comer deste pão viverá eternamente. Quantas vezes a Maria José comungou e vive eternamente? Esse é o nosso consolo. Nós celebramos uma Eucaristia pela alma de Maria José, daqueles irmãos falecidos, e nós celebramos Eucaristias por vários momentos de ação de graças, pela recuperação da saúde. Nós rezamos uma Eucaristia, celebramos uma Eucaristia em ação de graças por passar na faculdade. Me preocupa como nós cristãos, que dizemos que somos cristãos, vivemos. Eu falei outro dia, nós somos chamados a sermos cristãos, vivermos como ressuscitado, diferente dos pagãos. Os pagãos passam na universidade, concluem o curso e que fazem? Uma festa pagã, todo mundo com todo mundo, isso vive os pagãos. Mas se uma pessoa se forma numa faculdade, o primeiro que se faz, uma missa de ação de graças, uma Eucaristia, a palavra Eucaristia significa ação de graças, mas não, o que está preocupado com um chapéu, com uma roupa, com uma beca, e fazer a festa e viajar. Me preocupa quando paroquianos completam 15 anos de idade e vivem como pagãos. O que está preocupado? Com o vestido, com a foto, com a curtida. Se algo que nós podemos fazer e celebrar a vida, 15 anos, 16 anos, 25 anos, 80 anos, é a Eucaristia. Mas não. Somos cristãos e vivemos como pagãos. O que é mais importante dos 15 anos? A festa, o bolo ou a Eucaristia? O que é mais importante da festa de 15 anos? Essa festa da Eucaristia, que é a festa que nós comemos o corpo de Cristo, que é melhor que qualquer bolo, melhor que o bolo do Renan? O corpo de Cristo ou a maquiagem? Ou o penteado? Ou pintar a unha? Isso que é o importante? Vocês me desculpem eu falar isso. Se eu não falo, quem fala lá? As pedras vão falar.
Filipe tem que evangelizar, e nós temos que evangelizar e voltar às coisas essenciais, primordiais, que nós vamos esquecendo. Porque nós estamos no mundo pagão e vamos esquecendo de tudo. Essa quinta-feira, queridos irmãos, dedicados à Eucaristia, valorizemos a Eucaristia. Aqueles que podem, participemos da Eucaristia. Não inventemos desculpas, irmãos, para Deus. Deus conhece o nosso coração. E aqui eu não estou julgando ninguém. Deus vê o teu coração. Por que você se arrisca a pegar um metrô cheio, lotado, para ganhar o pão perecível, mas você não se arrisca para ir na missa? Por quê? Qual é o pão que te dá vida? Vida. Qual é o pão que te dá vida? Pensamos hoje, irmãos, como Filipe, por aqueles que nos evangelizam, que nos catequizam, que prega a palavra para nós, é a pregação que nos dá vida. Filipe pregou, anunciou, depois vem a fé, vem a mudança de vida, dessa mudança de vida vem a parte sacramental, o batismo, a Eucaristia, o perdão dos pecados, a unção dos enfermos, poderia aqui falar todos os sacramentos. Rezemos hoje, irmãos, por todos os sacerdotes, porque sem sacerdote não tem Eucaristia. Nós temos o mais precioso na igreja, o nosso tesouro, a Eucaristia. Rezemos muito por aqueles que nos dão o pão do céu, o pão da vida, e não vivamos como pagãos. Não sejamos cristãos pagãos, sejamos cristãos não só de nome, mas cristãos de fato.